Vemos deuses de outros universos capazes de criar incontáveis universos, chamados de seres absolutos. Eles se satisfaziam e buscavam a eternidade, o infinito, e nesse processo foi criado diversos espíritos, leis, inúmeras substâncias, porém sempre havia o tédio e nada para se escapar, até surgir algo, verem guerras das criaturas criadas por eles, pois a destruição entre eles era algo realmente interessante, pois incontáveis criaturas matavam, morriam, e renasciam de novo, uma guerra infinita, mas ocorreu um incidente, um ser absoluto foi morto pelas suas próprias criaturas criadas, os outros seres absolutos ficaram sabendo e se juntaram para observar esse mundo que havia perdido seu dono, a morte de um companheiro e o fato de ter morrido por uma criação própria, mas os reis absolutos sem considerar isso, tiveram um pensamento, o poder que perdeu seu dono seria de quem pegar primeiro. Vamos um colégio, vemos o protagonista dizendo que foi aceito na Universidade de Artes, seus amigos nem acreditam, descobrimos que o nome do protagonista é Sung Sulyo, mas vamos chamá-lo de Júnior, seus amigos continuando sem acreditar, pois ele é alguém bruto como o que passou na Academia de Artes, um até diz que vai refazer a prova, vemos um outro piá parabenizando o prota, dizendo que nem sabia que ele tinha talento para desenho, desde quanto ele possui, sentimos um momento de tensão entre ambos, Júnior pergunta se o nome dele é Kang Seol-geol, o piá irritado responde que não é nem esse o nome dele, ele se chama Liu Xiao, prota diz que tinha esquecido. Ainda irritado diz que foi arruinado seus planos de entrar na faculdade graças ao prota, Júnior responde que agora ele pode então se graduar em segurança, duas meninas conversam entre si durante essa conversa deles, a ruiva fala que Liu Xiao está fazendo aquilo novamente, nem falta muito tempo para se graduarem, poderia ser menos infantil, a outra concorda, até questiona por que ele trata tão mal o Júnior, ele só tenta viver tranquilo após os seus pais desaparecerem, porém o valentão já tenta golpear o prota, mas já recebe uma joelhada na cara. Júnior ainda diz para ficar quietinho até a graduação, porém o prota se assusta, já que o valentão nem se moveu com a joelhada, ele até ri, que não está doendo, o seu punho começa a surgir uma energia e quando prepara para golpear o prota, Júnior consegue desviar, o valentão acerta o soco nos armários, assustando todo mundo da sala, e fazendo um buraco nos armários, o valentão fica até surpreso, perguntando o que aconteceu? O prota assustado com o que acabou de ver. Temos um Timeskip de 2 anos, vemos o Júnior caminhando pela universidade, em seu segundo ano, vemos um monitor avisar que todas as aulas do prédio principal mudaram para as salas anexas, atrás dele vemos um portal, e informando que os caçadores estão atacando o portal neste momento, enquanto os seguranças avisam ao povo para não se aproximar, um executivo até pergunta quanto tempo os caçadores entraram, o segurança diz que em torno de 8 horas e como é um portal de rank D logo devem sair. Protagonista pensando mais um outro portal, a vida do mundo inteiro mudou há 3 anos atrás com o nascimento desses portais, esses portais que nos leva para a dungeon, monstros saem desses portais depois de um certo período de tempo, tudo que vimos em Solo Leveling, assim havendo combate entre os monstros e os humanos, esses humanos são conhecidos despertados. Todo mundo achou que haveria um longo período de desastres, porém foi finalizado rapidamente por um dos despertados chamado Vo Jinshu, o antigo braço direito do presidente da Associação de Caçadores que era também o superior do Sung Jin Vo, de Solo Leveling. Ele criou a Associação de Caçadores, organizando tudo e chamando todos de caçadores. Enquanto algumas pessoas têm que trabalhar como formigas para se sustentar, algumas pessoas não precisam fazer nada por causa desses dons. Vemos o prota desenhar uma formiga, já sabe quem deve ser. Por causa dessa distinção nós vemos como o prota um exemplo dessas formigas. Começou a tomar porrada daquele valentão, pois nunca alcançar o nível de um rank e o mundo se acaba se os caçadores não fecharem os portais. Resumindo, não despertados morrem sem a ajuda dos despertados, enquanto despertados conseguem sobreviver normalmente, os despertados são valorizados e respeitados pelo povo, pois não viveriam sem eles. Porém o Júnior começou a ter uma certa preocupação pois ele está acostumado a lentamente não ter nada, seus pais estão desaparecidos, a sobrevivência dele depende dos outros, e relembra que sua mãe sempre dizia que ele era parecido como seu pai, mas ele não vê mais isso, ele só sente um vazio, é interrompido pelo seu professor que o chama, elogiando que ele está tendo uma boa concentração hoje e o que ele está desenhando, prota diz que só está desenhando o que veio na mente, o professor até diz desenhando uma formiga, que o desenho é muito inventiva para uma formiga, talvez o certo seria chamá-la de uma pessoa formiga, o prota se perguntando por que ele desenhou isso, e vemos o desenho, tomara que volte a melhor sombra na minha opinião, comenta aí no vídeo, qual é a melhor sombra do Monarca das Sombras ai? Voltamos para a cena do portal, vemos que os caçadores estão saindo, vemos todos tranquilos, provavelmente a missão foi bem concluída, um dos seguranças até elogia o caçador pelo bom trabalho, o caçador já diz que foi um sucesso, mas ele tem algo a relatar à Associação de Caçadores, encontraram novos tipos de monstros, monstros humanoides com chamas azuis saindo de seus olhos e bocas, eles os atacaram, mas não eram nada poderosos, o caçador informa que ele foi arranhado por eles e não sentiu
Nada, o segurança até concorda que nunca viram esses monstros antes desde o nascimento dos portais, ficou até feliz por não serem tão perigosos e pede para o caçador escrever um relatório simples sobre tudo o que aconteceu durante esse ataque. Vemos o arranhado no seu braço, esse arranhado começa a surgir chamas azuis, o caçador sente algo, larga sua espada. Segurança fica preocupado e pergunta o que houve, mas é atacado pelo caçador. As outras duas caçadoras estranham a situação quando uma percebe a chama azul, o caçador já ataca elas, e vemos todos fugindo, pois os caçadores estão infectados e atacando a população. Todo mundo da sala onde está o protagonista começam a ir para a janela se perguntando o que está acontecendo, o que foi. Vemos uma cena de ataque zumbi. Povo fica assustado vendo isso. Esses olhos azuis são como monstros. O povo suspeita que seja uma quebra de dungeon. Questionam se devem fugir ou ficar e esperar um caçador. Descobrimos que o professor é um despertado de rank, mas o Júnior percebe algo, um infectado no outro lado do prédio, se preparando para saltar e até que atravessa a janela da sala deles, uma colega no chão dizendo que não consegue se levantar enquanto todos tentam fugir, pede ajuda. Prota olha, diz que vai chamar um caçador enquanto foge. Em seus pensamentos, por que disse isso? Só abandonou ela, mas é o que um não despertar pode fazer e se lamentando porque é sempre a mesma desculpa que ele usa. O que seu pai faria? Vemos a criatura preparada para matar essa estudante. Júnior volta e o golpeia com um extintor na cara, e ele vê que seu pai definitivamente salvaria. Aparece o famoso aviso de missão. Você alcançou a condição para completar a missão secreta Coragem do Fraco. Olha a nostalgia. Voltamos um pouco. Prota relembra que teve um sonho há muito tempo, um sonho tipo um jogo que os monstros ficavam mais forte a cada andar que ele subia de nível e de novo e de novo. Foi cada vez que os monstros ficavam mais forte, que ele também ficava mais forte. Assim passou por diversos níveis e finalmente chegou no último andar. Era extremamente forte o boss final. Mas apesar de ser um inimigo, ele sentia inveja e admiração pelo seu poder e por algum motivo a identidade desse chefe era do seu pai, pois a imagem que ele tem do próprio pai é de alguém forte e confiável. Ele se pergunta como que ele ficou tão forte. Tudo isso nós vimos nos capítulos bônus do final de Solo Leveling. Voltamos para a cena do colégio. Ele pega o extintor golpeando o monstro, falando que caso fosse seu pai teria feito o mesmo que ele agora, né? Se perguntando o que faz agora, pois ele ouviu dizer que golpes de quem não possui mana não funciona contra monstros. Ele foi descuidado, mas ele se surpreso. O tempo congelou em sua volta e na sua frente aparece a janela da missão perguntando se ele aceita ser um jogador. Ele lembrou que é a mesma situação do seu sonho, pois se for igual, se ele puder fazer a mesma coisa e ainda mais em uma situação dessa, ele não deve recusar. Ele aceita o sistema. Vemos as suas recompensas por ter aceitado ser um jogador. Recebeu a bênção do grande mago Candiaru. A bênção é ele continuar forte e saudável durante toda a sua vida. Recebeu longevidade, todas as doenças, venenos e efeitos serão curados e dormir aumentará a regeneração absurdamente. O sistema ajudará o jogador a crescer. E avisando que isso não é um sonho, ele só tem uma vida, cuidado. Vemos seu status de nível 1, e valores em cada atributo. Surge a missão tutorial, derrote a névoa flamejante e suba de nível. Vemos a criatura se levantando junto com as outras e o tempo voltando ao normal. Prota fala para a guria fugir. Vemos o sistema informar o tipo e nível de cada monstro. O Júnior percebe o nível de cada monstro e vendo a dificuldade da missão, enquanto os não despertados tentam atacá-lo. Prota pensa que se ele realmente despertou ele pode enfrentá-los, já dá o extintor na cara de um deles e depois prepara um soco, derrotando com um mísero soco que deixa ele até surpreso. Quando um outro tenta atacar, ele já o golpeia com um chute, finalizando o segundo monstro não despertado. O sistema informa que subiu de nível, missão tutorial concluída, e pergunta se quer ver a recompensa da missão. Prota já pensa, agora eu tenho a certeza, eu realmente despertei enquanto golpeia um monstro de rank D. Porém esse aguentou o golpe e já começa a atacar o Prota, ferindo, mas o Júnior chuta para criar uma distância entre eles. Já começa a pensar que como ele foi ferido ele vai se transformar nesse monstro, mas o sistema relembra o efeito longevidade, assim curando o efeito negativo. Prota até lembra que já tinha visto isso, mas enquanto está pensando está vindo o monstro, ataca-lo novamente, o joga no chão. Fica pensando que ele é mais fraco que um rank D, provavelmente ele é um rank, vendo que é um momento idiota para pensar nisso já que ele está quase sendo morto, lembrando da sua recompensa e fala aceitar recompensa, que são duas. A primeira ele recebe 5 pontos de atributo e a recompensa 2, recebe mais 3 pontos de força, assim conseguindo erguer e tirar de cima o monstro, golpeando novamente na cara, mas não está fazendo muita diferença, pois mesmo assim não consegue derrotá-lo. Assim decidiu usar os últimos 5 pontos em força também. Ele disse que nunca ouviu falar de alguém que consegue aumentar de nível quando é despertado, pois nós já ouvimos e vimos, já que os ranks são decididos de acordo no nível que você desperta. Nunca um despertar ficou mais forte que o próprio rank, enquanto isso quebra a armadura do monstro. Mas ele não liga, já que ele ganhou o poder para derrotar esse monstro. O soca, o golpeia e ele atravessa com o monstro a parede da sala de aula.
derrotando o monstro. Sistema informa que ele subiu de nível. Prota até comemora que venceu e com isso agora é um despertado também, vendo que agora ele pode salvar as pessoas. Mas no lado de fora vemos um caçador monstro correndo com a espada na mão e dá um salto. Júnior vai olhar a situação do lado de fora, e vemos o monstro preparando para golpeá-lo com a espada na sua frente. Esse monstro é de rank C, golpeando e destruindo a sala de aula. Dá like! É sério, dá like, por favor.